Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Está definido o grupo do Vasco da Gama na Sul-Americana de 2025. Depois de 5 anos, o nosso Vascão está de volta a uma competição internacional. Alô, Peru! Alô, Venezuela! Alô, Argentina! O Vasco tá chegando, hein? E a gente, é claro, aqui nesse Acorda Vascão vai falar muito sobre essa Sul-Americana. Vamos trazer aí todos os detalhes, né? Dos adversários do Vasco da Gama nessa fase de grupos, trazer também como é o regulamento da Sul-Americana, que muda um pouquinho em comparação com a Libertadores. Tem clubes que, quando eliminados da Libertadores, vêm para disputar a Sul-Americana. Apenas uma equipe passa por grupo. Então, assim, é muito difícil, tá? Muito se fala que a Sul-Americana é uma competição fácil, entretanto, se engana quem acredita nessa ladainha. A Sul-Americana não é fácil, é uma competição de grandes clubes, é Lanús, é Cruzeiro, é Corinthians, é Fluminense, é Atlético Mineiro e é, claro, o nosso Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre isso, você terá aí pela frente um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de falar sobre o nosso Cruz Maltino, antes de passar a vocês tudo sobre essa Sul-Americana, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, ele sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio e a divulgação de todos vocês aqui juntos com o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, pois tudo isso é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechado? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama e começar primeiramente com essa imagem aí a vocês, imagem dos grupos da Sul-Americana de 2025, né? Temos aí definido os 8 grupos, tendo em cada grupo um cabeça de chave. O cabeça de chave é a primeira equipe que aparece em cada grupo, né? No caso, grupo A, o Independente, o grupo B, Defensa e Justiça, América de Cali no grupo C, Grêmio no grupo D, Cruzeiro, Fluminense, Lanús e Atlético Mineiro. Os cabeças de chaves foram definidos através da posição do ranking da Comebol. O Vasco, infelizmente, é uma equipe que nos últimos 5 anos passou longe, né, de disputar uma competição internacional e, além disso, teve 2 aninhos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, por isso, acabou ficando bem abaixo no ranking da Copa Comebol. No ranking da Comebol, de um modo geral, e não foi um cabeça de chave. O Vasco entrou no grupo do cabeça de chave, que é o Lanús. O Vasco estava no pote 2 pela sua classificação no ranking da Comebol. Com isso, se foi definido que o Vasco da Gama teve um grupo composto por Lanús, a Puerto Capecho, da Venezuela, e Melgar, do Peru. O Vasco tem um dos grupos mais tranquilos, na minha opinião. Temos alguns grupos bem chatinhos. O grupo, por exemplo, do Fluminense é um grupo bem chato. Once Caldas é um clube chato. União Espanhola é um clube chato. O grupo do Cruzeiro também é um grupo bem chatinho, né? Com Palestino, com União Santa Fé, jogos bem difíceis. E o grupo do Corinthians também é um grupo bem complexo, tá? América de Cali, Huracan, esse Racing não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai, mas também é um clube bem chato. O grupo B também, do Vitória, com Universidade Católica, Defensa e Justiça. Então, assim, tem grandes clubes aí na Sul-Americana. É claro, níveis bem diferentes de uma Libertadores, entretanto, com grandes clubes. E aí, como acontece o regulamento? Antes da gente trazer um pouquinho dos detalhes desse grupo do Vasco da Gama, é importante a gente entender como acontece a competição. Tá aparecendo aí 8 grupos a vocês. De cada grupo, passa apenas uma equipe diretamente para as oitavas de final. O que são as oitavas, né? São 16 clubes, onde cada um enfrenta cada um. No caso, temos 16 clubes,
8 de um lado, 8 de outro, se enfrentando. Essas são as oitavas de final. Entretanto, como funciona na Sul-Americana? Normalmente, como é na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, e a gente está acostumado, passa 2 de cada grupo, forma-se as oitavas, 16 equipes passam, e essas 16 equipes começam as oitavas, sobram 8, fazem as quartas, sobram 4, fazem as semis, sobram 2, fazem as finais. Na Sul-Americana é diferente. Por quê? Passa um apenas de cada grupo. Esses 8, somados os 8 grupos, chegam às oitavas. E o segundo colocado de cada grupo fazem um playoff, né? E enfrentam exatamente os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Então, o segundo colocado do grupo da Copa Conmebol Sul-Americana enfrentará os terceiros colocados dos grupos da Copa Conmebol Libertadores. 8 terceiros colocados da Libertadores contra 8 segundo colocados da Sul-Americana. E tá aparecendo aí agora a vocês os grupos da Libertadores. Se a gente já olhou, né, para os grupos aí da Sul-Americana e achou difícil, olha os grupos da Libertadores. Imagina, né? No grupo A, por exemplo, a gente tem 3 clubes de grande nível. Botafogo, Estudiantes e Universidade do Chile. Um desses 3 será o terceiro colocado. Vai lá enfrentar o clube que foi o segundo da Sul-Americana. Grupo B, River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. Um desses vai ser terceiro colocado, barra pesada. Grupo C, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba, mais tranquilo. O terceiro colocado provavelmente que sairá daí. Mas olha o grupo D, São Paulo, Libertad, Tajeres e Aliança Lima. O que sair daí de terceiro colocado vai ser bomba lá na Sul-Americana. Grupo E, Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramangá. O terceiro colocado daí vai ser dureza. Muito provavelmente será o Fortaleza, ou o Colo-Colo ou o Racing, a menos que role uma zebra. Grupo F, imagina o terceiro colocado desse grupo F. Nacional, Inter, Atlético Nacional e Bahia. Qualquer adversário daí já é bomba. Grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sport Central e Cerro Porteño. Qualquer adversário daí também é bomba. E no grupo H também. Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio. O terceiro colocado, que deve ser ou Olímpia, ou Peñarol, ou Vélez, será bomba. Então, meu amigo, por que eu trouxe aqui o grupo da Libertadores a vocês? Para que vocês entendam que é importante passar em primeiro. É importante se classificar direto para as oitavas. Porque se passar em segundo colocado do grupo, na Sul-Americana, e ter que enfrentar o terceiro colocado da Libertadores, pode correr risco de pegar uma grande equipe, pegar uma zebra do River Plate sendo eliminado, pegar um São Paulo, pegar um Bahia, pegar um Inter. Então é bom o Vasco já chegar direto às oitavas de final, e para isso precisará passar em primeiro colocado desse grupo, que tem o Lanús com uma grande equipe. O Lanús é realmente uma equipe copeira, uma equipe acostumada a disputar competições sul-americanas. O Lanús é uma equipe que o Vasco da Gama já eliminou 2 vezes em competições sul-americanas, tá? Uma equipe campeã da própria competição no ano de 2013. Uma equipe que chegou, inclusive, à final também da Copa Conmebol Libertadores no ano de 2017, onde, à época, o Grêmio acabou conquistando o título. Uma equipe que, além da Sul-Americana, também tem a Copa Conmebol, conquistada no ano de 1996. Tem um elenco bem chatinho, bem qualificado, a equipe do Lanús. Uma equipe que conta no seu grupo jogadores como Marcelo Moreno, ex-Coritiba, Eduardo Salve, o ex-Benfica, Atlético de Madrid e Boca Juniors, e ex-Esquerdo, zagueiro também do Boca. Uma equipe que no ano passado, 2024, foi semifinalista da Copa Conmebol Sul-Americana, caindo para o Cruzeiro, que chegou à final e acabou perdendo para o Racing. Hoje, né, o Lanús ocupa a 6ª posição no seu grupo do Campeonato Argentino, e na tabela anual é o 14º entre os 30 times. Joga no estádio Ciudad de Lanús, Nestor Dias Pérez, que é popularmente conhecido como La Fortaleza. A grande casa, um jogo difícil demais, o Vasco da Gama enfrentará no Lanús. Além do Lanús, o Vasco da Gama também terá como adversário nesse grupo o Puerto Cabello, que é o caçulinha aí desse grupo. A equipe que foi fundada há exatamente 11 anos atrás, no ano de 2014. Tem apenas, 10 anos de existência, irá completar 11 nesse ano. É o atual 5º colocado do Campeonato Venezuelano, tendo 13 pontos conquistados em 8 partidas. O treinador, para uso de curiosidade, né, se chama Vasco Faísca. Os únicos confrontos diante de brasileiros dessa equipe venezuelana se deu contra o São Paulo na fase de grupos da Sul-Americana de 2023,
perdendo os 2 jogos, tanto dentro da Venezuela quanto aqui no Brasil, pelo placar de 2-0. Entretanto, a situação aí dessa equipe venezuelana é a distância, tá? Puerto Cabello, se comparado ao Rio de Janeiro, é uma viagem bem longa. Só para você ter noção, é claro, o elenco do Vasco da Gama não irá de ônibus, mas de ônibus aí para o vascaíno que quiser ir para lá, são quase 4 dias aí de viagem, 3 dias e 22 horas. É lá no norte da Venezuela, ou seja, lá na pontinha, lá no nortezinho da América do Sul. E por fim, tem uma equipe que é o Melgar, a equipe peruana Melgar, que fica exatamente num estádio com 2.335 metros de altitude. A altitude irá pesar muito, tá? Uma partida que vai ser marcada assim pela tal da atitude. Melgar hoje é o líder da Apertura, o líder do Campeonato Peruano, tem 100% de aproveitamento, são 4 jogos e 4 vitórias. Eliminou o Inter nas quartas de final da mesma Sul-Americana no ano de 2022, tendo 2 empates em 0-0 e se classificando nas penalidades máximas. Se classificou para a pré-Libertadores, entretanto não conseguiu chegar à fase de grupos, pois foi eliminado pelo Cerro Porteño, tendo 2 derrotas. O Melgar não é uma equipe boba, tá, vascaíno? Muito pelo contrário. O Melgar é uma equipe que nesses últimos anos disputou mais Sul-Americanas do que o próprio Vasco da Gama. Para você ter noção, das últimas 10 edições de Copa Conmebol Sul-Americana, o Melgar participou de 7. Olha que loucura. E o Vasco, das últimas 10, sinceramente, deve ter participado aí no máximo de 2, 3. Essa é a situação. Porque o Vasco em 2016 não participou porque estava na Série B. Em 2017 não participa porque não conseguiu se classificar. Em 18, joga Libertadores. Em 19, o Vasco não consegue se classificar para a Sul-Americana. Em 20, o Vasco joga a Sul-Americana. Então, olha que loucura. Dos últimos 10 anos, o Vasco só disputou a Sul-Americana uma vez. O Melgar, dos últimos 10, disputou 7. Então, assim, de tradição, o Vasco acaba sendo, entre Lanús, entre Melgar e entre, né, também o Puerto Cabello, a equipe mais tradicional. Não há dúvida. É a única campeã da Libertadores dentre os 4 desse grupo. Mas, infelizmente, por conta destes últimos anos, o Vasco é uma equipe que hoje não tem tradição. Não é tradição, porque a tradição tem, mas não tem a experiência de disputar uma competição internacional, o que é muito importante, né? Quanto mais você participa de Sul-Americanas, de Libertadores, mais chamada cancha você tem, se acostuma mais. Isso é algo importante para disputar competições tão grandes como essa. Mas o Vasco quer a conquista. Informações aí, meu amigo vascaíno, é que o Vasco da Gama trata essa Sul-Americana como uma grande prioridade para o ano de 2025. A Copa Conmebol Sul-Americana internamente, através do planejamento que foi desenhado para o ano de 2025, é tratado de fato como uma grande prioridade. O Vasco, ao estabelecer focos e objetivos para essa temporada, traçou lá, né? Escreveu lá, Sul-Americana, 2 pontos, título. É isso que o Vasco da Gama busca. Por entender que dentre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é uma competição que há uma possibilidade maior de conquista. Brasileiro no ano passado, o Vasco até conseguiu ir muito bem, quase conquistou a vaga, né, através do Brasileirão para a Libertadores desse ano. E através da Copa do Brasil, o Vasco conseguiu ali aos trancos e barrancos de lá vou eu chegar a uma semifinal. Então, principalmente diante, né, dessa ida até a semifinal da Copa do Brasil, internamente a diretoria do Vasco, ao traçar o planejamento para o ano de 2025, entendeu que se a gente chegou à semifinal de Copa do Brasil, por que não pensar em chegar a uma final e conquistar um título de uma Sul-Americana? É difícil, sem dúvida. Talvez essa seja a Sul-Americana mais difícil desses últimos anos, até pela quantidade de clubes brasileiros que temos. Mas olha, meu amigo, por que não pensar? Por que não sonhar? Por que não tentar conquistar o título? E é isso que o Vasco da Gama vai atrás. É isso que o Vasco da Gama vai lutar. Não à toa, o Vasco está aí no mercado da bola, à procura de reforços exatamente para isso. Para ter um elenco cheio. Para ter um elenco com jogadores para conseguir disputar a Libertadores, competir, conquistar vitórias e chegar a uma final. E mesmo assim, mesmo disputando uma Sul-Americana, disputar também aí um brasileiro e ter elenco para jogar. Disputar uma Copa do Brasil e ter elenco para jogar. Serão 3 competições de altíssimo nível, que não será fácil e o Vasco precisará ter grupo para rodar esses atletas, porque ninguém vai aguentar essa quantidade de partidas. Com relação aí aos jogos, né, a gente tem uma tabela bem assim básica.
a estreia do Vasco da Gama acontecerá contra a equipe do Melgar, no Peru, no dia 1, 2 ou 3 de abril, o jogo válido pela primeira rodada. A segunda rodada já acontecerá uma semana depois, ou no dia 9, ou no dia 8, ou no dia 10 de abril. A terceira rodada acontecerá 2 semanas após. Vasco e Lanús da Argentina aqui em São Januário, após enfrentar o Puerto Cabello também no nosso Caldeirão, no dia 22, 23 ou 24 de abril. E o Vasco da Gama irá enfrentar na quarta rodada a equipe de Puerto Cabello lá na Venezuela no dia 6, 7 ou 8 de maio. A quinta rodada no dia 13, 14 ou 15 contra a equipe do Lanús na Argentina e fecha a sexta e última rodada contra o Melgar em São Januário. O Vasco decide o último jogo em casa no dia 27, 28 ou 29 de maio. Lucas, o que você acha da Sul-Americana? Dá para passar em primeiro? Dá para passar em primeiro. Entretanto, o que vai decidir muito vai ser o Lanús. O Vasco precisa tirar pontos do Lanús. É obrigação do Vasco da Gama vencer principalmente o Puerto Cabello, tanto na Venezuela quanto aqui no Rio. É obrigação do Vasco da Gama vencer o Puerto Cabello e o Melgar no Rio, ponto. Tem que vencer esses jogos. 6 pontos obrigatórios. E pontuar fora. Pontuar lá no Peru e pontuar na Venezuela. E contra o Lanús a mesma coisa. Vencer no Rio e pontuar na Argentina. O básico, bem feito, para conseguir a primeira vaga, se classificar direto para as oitavas e não precisar chegar aos playoffs. É obrigação do Vasco da Gama passar para as oitavas. Obrigação. A terceira colocação não serve, a segunda colocação não serve. É obrigação do Vasco se classificar para a segunda fase da Copa Conmebol Sul-Americana. E não sou eu que estou falando não, tá? É um pensamento. E o próprio Marcelo Santana deixou isso muito bem claro na entrevista dada ontem, lá no Paraguai, no sorteio da Conmebol. Por outros lugares e agora aqui nesse sorteio importante, como é que você viu para o Vasco da Gama, o Vasco que está encarando essa Sul-Americana como prioridade no planejamento, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos da Casa TV, boa noite a você também, Xará. Expectativa positiva, a gente acredita que as Copas são os torneios que a gente tem a maior possibilidade de êxito dentro da temporada. Essa Sul-Americana marca o retorno do Vasco às competições internacionais após 5 anos. 2020 tinha sido a última Sul-Americana do Vasco. E o grupo não tem muito o que a gente questionar, tem que jogar. O Lanús, ano passado foi semifinalista. O futebol da Argentina, igual ao do Brasil, tem tradição na competição. O Melgar é o atual líder do campeonato peruano. E o Puerto Cabello, da Venezuela, a equipe que a gente conhece menos até agora, mas a gente tem um período aí para se informar e buscar fazer um campeonato que orgulhe a torcida cruzmaltina. Ano passado, quando a diretoria do presidente Pedrinho chegou, o Vasco estava ali em 16º lugar. A gente conseguiu arrancar até o 8º lugar, depois algumas questões de lesão fragilizaram um pouco o elenco, a gente fechou em 10º lugar. A melhor campanha do Vasco desde 2017. Agora a gente sabe que a expectativa da torcida cruzmaltina é muito maior. E a gente pretende esse ano, embora reconheça o desejo da torcida, manter uma temporada mais estável, avançar de uma maneira progressiva, que o Vasco tenha um crescimento sim dentro das competições, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, campeonato difícil, a gente vai ter que conciliar esse ano com 3 competições e é por isso que a gente buscou, dentro da capacidade financeira, de honrar esses compromissos, qualificar esse elenco e aumentar a quantidade de jogadores também, para que a gente consiga sobreviver a essa sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora para terminar a entrevista. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube. O YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora, porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho.
Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. E aí, meu amigo torcedor vascaíno animado? Deixa, é claro, a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira. Conto muito aí com a presença, a participação e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Se curtiu, larga o dedo aí no like, curta, compartilhe. E como a gente sempre fala aqui, saudações vascaíno.